Vamos lá, segundo vídeo. Nós estamos trabalhando com geometria básica, tá? Geometria espacial básica. Esses conceitos, eles às vezes se tornam um pouco complicados porque eu saio do meu concreto. Eu passo a trabalhar na geometria espacial, na geometria 3D. Esse princípio, realmente, eu já vi pelas dúvidas de vocês, que ele às vezes é um pouco complicado, tá? Mas, com calma, a gente vai conseguindo resolver alguns conceitos. O principal é que vocês sempre tentem trazer para o concreto todo exercício. Então, se ele falar de cubo, peguem um cubo, peguem alguma coisa que vocês consigam, tá? Perceber o que vocês estão fazendo. Ele quer uma reta, usem palitinhos para as retas, tá? Eu vou tentar o máximo possível deixar para vocês mais fácil fazendo dessa maneira. Vamos ver o que a gente consegue. Então, vamos lá. Observe as afirmações. O espaço é um conjunto de todos os pontos. Gente, isso é uma definição de espaço. Para ter a ideia de ponto, tá aqui. Ponto não tem definição. Quando eu quero uma reta, eu falo que uma reta ela é formada por dois pontos distintos. Porque se eles estiverem no mesmo lugar, não vai dar uma reta. Então, no enunciado tem que estar dois pontos distintos, tá? Se eu tiver três pontos distintos e não alinhados, ou seja, não em linha reta, eu tenho a definição de um plano. Então, entra no conceito também. Se eu tenho uma reta e tenho um ponto, eu tenho um plano. Mas por quê? Por quê? Porque uma reta é formada por dois pontos. Esse ponto aqui, ele está fora da reta. Então, eu consigo formar um plano, tá? Então, a gente vai ter aí, começando algumas afirmações. Esse primeiro exercício é a parte da teoria geral, é o início de tudo, tá? Então, o espaço é um conjunto de todos os pontos, verdadeiro. Dois pontos distintos determinam uma reta, verdadeiro. Três pontos não pertencentes a uma mesma reta definem um plano, verdadeiro. Como eu tenho as três verdadeiras, todas as afirmações são verdadeiras, letra E. Aos poucos a gente vai toda hora falando e vocês vão gravando os principais contextos. Exercício 2. Diz-se que dois segmentos são reversos quando não são coplanares. Gente, co igual, planares, plano. Então, quando eles não estão no mesmo plano, a gente diz que eles são segmentos reversos. Vamos visualizar? Vamos visualizar? Vou sair um pouquinho. Fui na escola buscar os meus apetrechos. Gente, aqui. Aqui eu tenho um plano, tá? Aqui eu tenho outro. Se eu tenho esse segmento aqui, tá? Esse segmento e esse plano, a gente diz que esse segmento ele é reverso. Por quê? Porque ele não está contido nesse plano. Se eu quero duas retas paralelas, essa e essa são essa e essa são paralelas, porque estão no mesmo plano. Esta e esta são paralelas,
porque estão no mesmo plano. Agora, essa e essa aqui atrás, não, porque não estão no mesmo plano, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o número de pares de arestas reversas num tetraedro, como da figura a seguir, é igual a... Gente, o tetraedro eu não tenho. Eu tenho a pirâmide quadrangular, tá? Eu não tenho ela triangular. Então, tá aqui na lousa. Vamos ver. Olha o desenho. Eu vou fazer em vermelho. BC e AD. BC tá nesse plano da frente. AD tá no plano de trás. São segmentos reversos. Vou tentar fazer em azul. CD e AB. CD e AB. Esse aqui com aquele lá de trás. E por último, esse aqui da frente, que vai ser o AC com o BD. Então, nós temos quantos pares? 3 pares, que é a alternativa B. 3 pares de retas reversas. Lembrando que essa reta está aqui na frente e aquela está atrás. Estão em planos diferentes. Exercício 3. Tenho aí um cubo, tá? E ele me dá essa reta e ele me dá essa reta. E ele afirma: sobre a situação dada, assinale a afirmação incorreta. R e S são retas paralelas. Não. Essa reta está num plano, essa reta está em outro. Elas não estão no mesmo plano. Logo, elas não são paralelas. Alternativa A. Logo de cara, hein? 4. No contexto da geometria espacial, afirma-se: se uma reta é paralelo a um plano, então está contida neste plano. Não, gente. Tenho aqui um plano. Eu tenho uma reta. Para essa reta ser paralela àquele plano, tem uma reta aqui nesse plano que é paralela a essa. Mas essa reta não precisa estar nesse plano. Então, eu tenho uma reta e ela está paralela. Porém, eu não vou afirmar que ela está contida no plano, tá? Então, a reta está paralela ao plano, mas ela não precisa estar contida no plano. Por que ela é paralela? Porque existe uma reta aqui. Plano é infinitas retas. Tem uma reta aqui que é paralela a essa. Então, se uma reta, então está contida. Falso. Duas retas sem ponto comum, duas retas sem nenhum ponto em comum, ou são paralelas ou são reversas, tá? Olha o formato delas. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, eu posso dizer que elas são paralelas ou reversas. Elas nunca vão se encontrar, tá? Mas elas não são paralelas. Essas são paralelas, também nunca vão se encontrar. Vocês podem ir infinito. Aqui também, vocês podem ir infinito. Elas não se encontram, mas não são paralelas. Então, essa é verdadeira. Duas retas sem um ponto em comum, ou são paralelas ou são reversas. 3. Se dois planos são paralelos, se dois planos são paralelos, toda reta de um deles é paralela ao outro. Com certeza, qualquer reta desse plano é paralela a esse plano. Verdadeiro.
duas retas distintas, paralelas a um plano, são paralelas entre si. Gente, imagina que eu tenho o plano aqui. Essa reta é paralela ao plano. Essa também é paralela ao plano. Só que elas não são paralelas entre si, tá? Então, elas podem ser paralelas a um plano, mas não necessariamente elas são paralelas entre elas. Então, alternativa C, 2 e 3. Exercício 5. Sobre o conhecimento de geometria tridimensional, considere as afirmativas. Se duas retas distintas, retas diferentes, não são paralelas, vamos lembrar, as retas podem ser o quê? Paralelas, concorrentes, quando elas se cruzam num ponto, tá? Ou elas podem ser reversas. Qual a diferença entre concorrente e reversa? Para ser paralela e concorrente, paralela e concorrente, elas têm que estar no mesmo plano. Para serem reversas, não. Então, ele fala assim, se duas retas distintas não são paralelas, são concorrentes. Não, elas podem ser reversas, falso. Três pontos distintos entre si determinam um único ponto. Tá errado. Determinam um único plano, desculpa. Três pontos distintos entre si determinam um único plano. Tá errado. Por quê? Ele tem que colocar aí três pontos distintos não colineares. Porque se eles forem colineares, eles estão numa reta, aí não formam um ponto, não formam um plano. Então é assim, ó, três pontos, se estiver na mesma direção, eles são colineares, aí eles formam uma reta. Para ser um plano, tenho que ter três pontos não alinhados, não na mesma reta, não colineares. Então, o segundo também é falso. Duas retas paralelas distintas determinam um plano verdadeiro, tá? A gente tá falando isso toda hora. Se eu tiver duas retas paralelas, eu sei que elas estão no mesmo plano. Se duas retas R e S são reversas, então existe um único plano alfa que contém R e é paralelo a S. Sim, eu só vou ter um plano que vai conter uma dessas retas e vai ser paralelo à outra. Então, 3 e 4 corretos, alternativa C. Exercício 5, alternativa C.